Quando se trata de anime, muitos fãs ao redor do mundo conhecem bem o impacto da censura. Para adaptar esses desenhos às normas de cada país, muitas cenas foram modificadas, removidas ou até mesmo reimaginadas, o que às vezes resultou em uma versão bem diferente do que vimos originalmente no Japão. Hoje vamos explorar os 10 animes que sofreram as maiores censuras ao serem lançados fora do seu país de origem. Fique ligado e descubra se o seu anime favorito passou pela tesoura da censura. Em 10º lugar, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul é um anime conhecido por seus temas sombrios, como canibalismo, assassinatos brutais e colapsos psicológicos. Você pensaria que ao adaptá-lo, manteria o seu tom sinistro para o público certo? Mas não foi bem isso que aconteceu. Para evitar cenas explícitas, algumas partes da série simplesmente mudaram a paleta de cores para tons negativos, como a cena icônica onde o Kaneki esfaqueia Nishio. Essa técnica de censura acabou gerando mais confusão do que protegendo alguém. A inversão de cores não só diminuiu o impacto visual da cena, mas também deixou muitos fãs frustrados, pois o terror psicológico original foi comprometido. Mesmo com essa censura, Tokyo Ghoul manteve seu status de cult, mas não sem algumas críticas construtivas. Muitos fãs sentem que as alterações minimizaram o impacto das cenas de terror e suspenses mais intensas, prejudicando a autenticidade da obra. Em 9º lugar, Terraformars. Terraformars, um anime repleto de cenas intensas e horripilantes envolvendo baratas humanoides gigantes, também foi alvo de censura pesada. Os canais de televisão se esforçaram tanto para ocultar o sangue e a violência que em algumas cenas quase toda a tela é coberta por sombras ou manchas negras. Em muitos momentos é praticamente impossível ver o que está acontecendo, o que tirou grande parte da intensidade e do impacto visual que a série deveria ter. Os fãs reclamaram que a censura deixou várias cenas incompreensíveis, quebrando a imersão que o anime tentava criar. A atmosfera tensa e o terror das batalhas se perderam em meio a tanto preto, o que gerou a sensação de que algo importante estava sempre faltando. Para quem gosta de uma boa dose de gore, a versão censurada parece mais um quebra-cabeça incompleto, tirando toda a emoção visceral das lutas. Em 8º lugar, Naruto. Naruto, um dos animes mais populares do mundo, também não escapou da censura. No Reino Unido, qualquer menção a armas cortantes ou sangue foi removida, e na Alemanha as mudanças foram ainda mais drásticas. Eles não só alteraram a cor do sangue, como também apagaram corpos e até mesmo a espada de Zabuza. Esse tipo de edição resultou em uma versão que às vezes parecia bem diferente da obra original e conquistou milhões de fãs. Além disso, muitas cenas de luta perderam seu impacto, já que a remoção de sangue e ferimentos diminuiu o peso das batalhas emocionantes. A intensidade emocional e os riscos dos combates foram drasticamente suavizados, afetando a forma como o público percebia o perigo no mundo ninja. Até mesmo os temas de sacrifício e superação foram diluídos, tornando o enredo menos envolvente. Em 7º lugar, Digimon. Digimon é uma franquia querida por muitos, mas a versão ocidental teve sua cota de mudanças. A censura foi tão severa que até mesmo decotes e referências a álcools foram removidas ou substituídas por alternativas bem bobas. Um exemplo notável é a transformação de um vilão aterrorizante, como o Apocalypse em um personagem que faz piada sem graça. Esse tipo de censura às vezes tira a seriedade que certas cenas poderiam ter e deixa tudo mais infantil. Muitos diálogos sérios foram trocados por frases engraçadas e sem sentido, mudando completamente o tom da série. As batalhas, que deveriam ser épicas, acabaram parecendo sketches de comédia, deixando muitos fãs perplexos. A alteração no tom resultou em um anime que parecia subestimar a inteligência do seu público original, alienando alguns dos fãs mais antigos. Em 6º lugar, Náusea do Vale do Vento. O filme de Miyazaki, Náusea do Vale do Vento, foi um dos que mais sofreu na mão da censura ocidental em seu lançamento inicial. Para torná-lo mais aceitável para o público infantil, muitas cenas importantes foram cortadas, e o nome foi alterado para Warriors of the Wind. Ao fazer isso, o estúdio americano eliminou grande parte da mensagem ambiental que era central para a narrativa. O próprio Miyazaki ficou tão descontente que enviou uma espada samurai com um bilhete dizendo "sem cortes" para quando lançarem Princesa Mononoke. Os fãs que assistiram a versão editada perderam a essência do que realmente o filme representava. A beleza e a profundidade do filme original foram diluídas em uma versão rasa e sem propósito, claro. Além disso, a conexão emocional que o filme criava foi severamente esquecida, privando o público de sua mensagem inspiradora. Em 5º lugar, Sailor Moon. A Sailors passava por várias versões. Em várias dublagens internacionais houve alterações significativas, além de suavizar as cenas de ação e até a morte de alguns personagens. O que realmente marcou foi a censura dos personagens LGBT. Relacionamentos amorosos entre pessoas do mesmo sexo foram alterados, transformando casais em primos muito próximos. Isso apenas reflete o quanto as mentalidades eram diferentes naquela época. Isso resultou em uma narrativa confusa, onde as falas e a química dos personagens não fazia sentido. Até hoje, muitos fãs ficaram chocados ao descobrir como as versões internacionais mudaram tanto o conteúdo original. O impacto emocional de cenas importantes foi reduzido, fazendo com que alguns momentos parecessem forçados e sem coerência para quem conhecia a história real. Em 4º lugar, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z é um clássico
clássico absoluto, mas passou por várias adaptações que modificaram consideravelmente o conteúdo original. Quem poderia esquecer o infame Home for Infinite Losers, em vez de inferno, ou expressão outra dimensão, usada para evitar qualquer menção além da vida. E não podemos deixar de mencionar o Sr. Popo Azul na versão da CW, que simplesmente não faz sentido algum. Muitas dessas mudanças não só tiraram o peso dramático de certas cenas, mas também geraram piadas eternas na comunidade de fãs. O conceito de vida após a morte, tão presente no anime, foi quase apagado. Isso acabou por criar uma versão que parecia mais uma caricatura da série original, afastando o público do real significado de muitos momentos. Em terceiro lugar, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É um exemplo clássico de como a 4Kids Entertainment foi longe demais com a censura, desde a remoção de decotes ou até mesmo qualquer sugestão de morte, substituído por alternativas como discos de energia e o reino das sombras. A série foi transformada em algo completamente diferente. Mesmo assim, algumas dessas mudanças acabaram se tornando icônicas por serem tão absurdas, como as famosas armas de dedo. Isso criou a versão totalmente diferente que os japoneses conheciam, muitas vezes causando ainda mais risos do que tensão. Para muitos, assistir a versão ocidental virou uma experiência completamente diferente e bizarra. A ação intensa e o drama que definiram a série foram suavizados, fazendo com que momentos de tensão perdessem força. Em segundo lugar, Pokémon. Pokémon também é conhecido pelas mudanças feitas para o público ocidental. Quem não lembra do donuts de arroz, do Brock que viraram rosquinhas de geleia? Diversos episódios foram cortados por mostrar muita pele, ou por questões culturais. Até mesmo o figurino da Jessie foi censurado em certos países, por mostrar sua barriga. Além de confundir as crianças que estavam assistindo, algumas cenas importantes foram completamente removidas, mudando o fluxo da história. Esses ajustes contínuos e as censuras constantes sempre deixaram os fãs atentos para o que poderia ser alterado a seguir. Até as lições de moral que o anime pretendia passar foram diluídas, prejudicando a mensagem educativa que era um dos seus maiores trunfos. E em primeiro lugar, One Piece. One Piece foi massivamente alterado pela 4Kids. Embora a Funimation tenha feito um trabalho muito melhor, a versão original americana é lembrada por suas escolhas absurdas, como trocar o cigarro do Sanji por um pirulito e transformar pistolas em armas ridículas de esmagar cabeças. A censura foi tão extrema que é difícil imaginar como certas cenas teriam sido adaptadas se a 4Kids tivesse continuado. As aventuras épicas de Luffy e sua tripulação perderam muito de sua essência, e até mesmo o humor foi distorcido. Felizmente, os fãs conseguiram uma versão mais fiel, mas não sem muitas risadas e indignação ao longo do caminho. As modificações foram exageradas, criando uma barreira entre a obra original e o público, que até hoje se pergunta o que mais teria sido alterado. E aí, qual dessas censuras você achou mais absurda? Tem algum anime que você acha que deveria estar nessa lista? Deixe o seu comentário abaixo e, claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. Até a próxima.